Existe algo que está acontecendo dentro de você agora, e você provavelmente não percebeu ainda. Enquanto você lê isso, sua mente está reagindo a tudo ao seu redor, aos pensamentos, às lembranças, às emoções que surgem sem pedir permissão. E é exatamente aí que mora o problema. Não é o mundo que está te atrasando. Não são as pessoas. Não é a falta de oportunidade. É o fato de que você ainda não domina o único lugar onde tudo começa, sua mente. E quando você não domina isso, qualquer coisa te controla. Uma palavra atravessada muda seu humor. Um dia ruim destrói sua motivação. Um comentário te faz duvidar de tudo. Mas deixa eu te falar algo que pode mudar completamente o rumo da sua vida. A partir de hoje, quem aprende a controlar o que acontece dentro, não precisa mais temer nada do que acontece fora. Agora presta atenção nisso. Você não precisa ser mais inteligente, mais talentoso ou mais sortudo. Você precisa ser mais estável. Porque o mundo não vence os mais fortes, vence os mais consistentes. E consistência não nasce da motivação, nasce do controle. É fácil se sentir bem quando tudo dá certo. Difícil é manter a mente firme quando tudo parece dar errado. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas perde o jogo. Elas reagem, elas se desesperam, elas entregam o controle. Mas existe um tipo de pessoa que age diferente. E talvez você esteja começando a se tornar essa pessoa agora. Enquanto todo mundo está tentando provar algo, gritando, reagindo, se justificando, existe uma minoria silenciosa que simplesmente observa, que pensa antes de agir, que escolhe não se deixar levar. E é essa minoria que constrói resultados que ninguém entende, porque o verdadeiro poder não faz barulho, ele não precisa se explicar, ele não precisa ser validado, ele simplesmente existe, firme, constante, inabalável. E se você quer chegar nesse nível, você precisa entender uma coisa que quase ninguém tem coragem de aceitar: você está reagindo demais. Pare um segundo e pense: quantas vezes você já deixou um momento de raiva decidir por você? Quantas vezes você desistiu porque não estava com vontade? Quantas vezes você se sabotou só porque sua mente estava cansada, confusa ou negativa? Isso não é falta de capacidade, isso é falta de domínio. E enquanto você não assumir esse controle, sua vida vai continuar sendo decidida por impulsos, não por propósito. E é aqui que tudo muda. Existe uma diferença brutal entre quem reage e quem escolhe. Quem reage vive no automático, quem escolhe vive no controle. E essa diferença, por mais simples que pareça, define tudo. Porque no momento em que você sente vontade de desistir, você tem duas opções: ceder ou continuar. No momento em que alguém te provoca, você tem duas opções: reagir ou se manter firme. No momento em que a dúvida aparece, você pode acreditar nela ou simplesmente seguir mesmo assim. E cada uma dessas escolhas, mesmo que pequenas, está moldando quem você está se tornando. Agora deixa eu te mostrar algo que poucas pessoas conseguem perceber. O controle da mente não é algo que aparece do nada. Ele é construído, é treinado, é repetido todos os dias, nos pequenos momentos que ninguém vê. É quando você levanta mesmo sem vontade. É quando você fica em silêncio quando poderia explodir. É quando você continua mesmo sem resultado. É aí que você começa a desenvolver uma força que não depende de nada externo. Uma força que não oscila. Uma força que não quebra. E aqui está o ponto que muda tudo. No começo, isso vai parecer estranho. Vai parecer difícil. Vai parecer que você está indo contra sua própria natureza. Porque sua mente vai tentar te puxar de volta para o automático. Ela vai querer o caminho fácil. Vai querer reagir, reclamar, desistir. Mas se você resistir, se você insistir, algo começa a acontecer. Você começa a perceber que não é obrigado a seguir cada pensamento, que não precisa obedecer cada emoção, que pode simplesmente observar e escolher. E quando isso acontece, você entra em um nível que a maioria nunca chega. Porque a maioria das pessoas vive refém do que sente. Se estão motivadas, agem. Se estão desanimadas, param. Se estão felizes, produzem. Se estão frustradas, desistem. Mas quem domina a mente funciona diferente. Ele age independente do estado emocional. Ele não negocia com a própria fraqueza. Ele não espera vontade. Ele cria disciplina. E deixa eu te falar uma verdade que talvez ninguém tenha te dito dessa forma.
Disciplina não é algo bonito, não é algo confortável, é algo silencioso, repetitivo e muitas vezes solitário. É fazer o que precisa ser feito quando ninguém está olhando. É continuar quando não tem aplauso. É manter o padrão mesmo quando seria mais fácil largar. E é exatamente por isso que tão poucas pessoas conseguem. Porque elas querem o resultado, mas não querem o processo. Mas você não é como a maioria. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa dentro de você já entendeu isso. Talvez você ainda não tenha total controle, mas você já percebeu que precisa disso. E isso já te coloca à frente de muita gente. Agora a pergunta é, você vai continuar sendo controlado, ou vai começar a assumir o comando? Porque existe um momento na vida em que você precisa parar de esperar, parar de depender, parar de reagir, e simplesmente decidir. Decidir que sua mente não manda mais em você, que seus impulsos não vão mais definir suas ações, que suas emoções não vão mais te dominar. E quando essa decisão é tomada de verdade, algo muda. Não do lado de fora, mas dentro. E é aí que o jogo vira. Você começa a perceber que o silêncio tem poder, que não responder é mais forte do que discutir, que manter a calma é mais eficaz do que explodir, que continuar é mais importante do que ter certeza, e pouco a pouco, sem alarde, sem anúncio, sua vida começa a se transformar. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a forma como reage a ele. E isso assusta muita gente, porque quando você para de reagir como antes, as pessoas estranham. Elas dizem que você mudou, que você está diferente, que você está frio. Mas o que elas não entendem é que você não ficou frio, você ficou no controle, você parou de se deixar levar. Você parou de entregar sua paz para qualquer situação. E isso, para quem vive no caos, parece estranho mesmo. Mas continua firme, continua silencioso, continua disciplinado. Porque o que você está construindo agora não aparece de imediato. Mas quando aparece, ninguém consegue ignorar. Porque resultado não se discute, resultado se vê. E quando ele vier, as mesmas pessoas que duvidaram vão querer entender como você fez. E a resposta vai ser simples: você dominou o que ninguém quis dominar. E talvez agora você esteja pensando que ainda não chegou lá, que ainda falha, que ainda perde o controle em alguns momentos. E está tudo bem, isso faz parte. O que não pode acontecer é você aceitar isso como definitivo. Porque cada vez que você tenta de novo, cada vez que você resiste um pouco mais, cada vez que você escolhe agir com consciência, você está fortalecendo algo dentro de você, que uma hora se torna inabalável. E quando esse momento chega, você percebe algo incrível. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Você não precisa mais se justificar. Você não precisa mais reagir a tudo. Você simplesmente vive com clareza, com foco, com controle. E isso, por si só, já muda tudo. Agora respira fundo e pensa no que você acabou de entender aqui. Isso não é só mais um conteúdo. Isso é uma virada de chave. E se isso fez sentido para você, se você realmente quer começar a construir essa força silenciosa dentro de você, então não deixa isso passar como só mais um vídeo. Curte agora, porque isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que também precisam acordar para isso. Se inscreve no canal, porque aqui você vai aprender a dominar o que realmente importa. E comenta aqui embaixo uma frase simples, mas poderosa: eu escolho o controle. Porque no momento em que você declara isso, você deixa de ser espectador e começa a ser protagonista da sua própria mente. E lembra disso, o mundo pode até ser caótico, mas quem domina o próprio interior nunca perde o caminho.